Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Carlos, né? E quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Muito sumido. Acho que para em 2020, né? Enfim, meu sumiço foi basicamente a correria da graduação, né? Mas tô vivo, tô por aqui. E hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre o que é que a gente estuda, né, no curso de Ciências Biológicas, né, no curso de Biologia. Perdoe também esse enquadramento que não tá tão certinho aqui, né, essa parte aqui, ó, mostrando aqui. Mas o que importa é o conteúdo, não é mesmo, galera? Tenho observado uma questão. Em 2020, quando eu passei para Biologia, eu vi que não tinha muito conteúdo associado a essa área no YouTube. Aqui das licenciaturas, no geral, não tinha tanto conteúdo, né? Especialmente a minha área, né? A biologia, né? Hoje em dia, né, 2023, tem até mais conteúdo de biologia do que tinha no tempo que eu passei na universidade, né, em 2020. Mas cá estou eu, né? Pode ser que alguém acabe sendo ajudado, de certa forma, com este vídeo, né? Porque há uma pergunta que não quer calar. O que é que a gente estuda no curso de biologia, no curso de ciências biológicas? E vamos dizer, estudamos os seres vivos. Mas como? Como é que a gente estuda essa complexidade que é a vida, né? Eu defini aqui cada semestre, cada período, e vou falar para vocês, certo? Antes da gente iniciar, eu tenho alguns avisos importantes para passar para vocês. Então, galera, os avisos eu trouxe a ementa de cada disciplina do meu curso. Vale lembrar que as disciplinas que eu vou falar aqui, de acordo com cada período ou cada semestre, como você queira falar, é referente à minha grade na minha universidade, né? Eu estudo na Universidade Federal de Sergipe, na UFS, e no meu campus a grade é dessa forma, ok? Na grade da sua cidade, no seu estado, enfim, seja lá na universidade que você vai fazer, particular, pública, enfim, vai ser uma outra grade, só que as disciplinas vão ser basicamente as mesmas, certo? Porque às vezes tem uma disciplina que tem um nome no meu curso, que no seu pode ter outro nome, né? Pronto, esse é o aviso número 1. Segundo aviso é que esse vídeo possa ser que ajude a quem está indeciso entre a biomedicina, a biologia, a medicina veterinária, não sei, né? Então, eu espero que ajude, de certa forma, na escolha de vocês. Vale lembrar também que o meu curso é licenciatura, então, ao longo dos períodos, vocês verão, né, que tem matérias, né, que é voltada para o ensino, né, para a educação. E se vocês quiserem um vídeo, assim, falando como foi a minha experiência em cada semestre, as disciplinas mais detalhada, né, tipo a metodologia que foi aplicada, a prova, trabalho, etc. Podem comentar aqui embaixo, né, aceito sugestões. A princípio, eu quero falar para vocês que na graduação, né, na universidade, a gente tem matérias que são obrigatórias, que é as que eu vou falar aqui, mas também temos matérias optativas, certo? Todo curso sempre tem isso. Seja universidade pública, seja particular, sempre tem. As matérias que eu vou falar aqui são as obrigatórias e básicas, e as optativas são relativas, né? Depende de cada curso, porque tem uma matéria que é optativa para mim, que na sua grade pode ser que seja obrigatória, né? Mas não vamos complicar tanto a cabeça de vocês, certo? Ok? Vamos agora para as disciplinas. Matérias do primeiro período de biologia, de acordo com a minha grade, eu tive 6 matérias no primeiro período, né? Foi biologia celular. Nessa matéria a gente estudou a origem da vida, estudamos a morfologia e a fisiologia, né? A morfofisiologia da membrana plasmática, na estrutura, as proteínas que ficam ali na membrana, os transporte ativo, passivo, aquela biologia lá do ensino médio. Estudamos as organelas, todas as organelas, né? A mitocôndria, os ribossomos, né? Retículo endoplasmático rugoso, liso, né? Estudamos o complexo de Golgi, enfim. Sinalização celular, a gente também estudou, né? A proteína G, é uma coisa que a gente não estuda no ensino médio, né? Pelo menos eu não tive, né, no ensino médio. Esse assunto eu acredito que seja só do ensino superior mesmo. A gente tem a proteína G, a parte alfa, beta, gama, enfim. Núcleo celular, material genético também foi estudada. Mitose e meiose também foi vista nessa disciplina. E o meu professor, no tempo que ele deu essa matéria, ele também falou sobre matriz extracelular. Geralmente é cobrado em histologia. E assim, é biologia celular, tá?
Aí a segunda disciplina, Fundamentos Legais para o Ensino de Ciências e Biologia na Educação Básica. Uma matéria de ensino, né? Claro, obviamente aqui. A gente estudou basicamente aspectos históricos da educação, aspectos históricos no ensino de ciências. No Brasil, estudamos a reforma no ensino de ciências aqui no Brasil, os PCNs, né, a estrutura e funcionamento da educação básica, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A terceira disciplina que eu tive foi História, Filosofia e Sociologia das Ciências para a Educação Científica. Nessa matéria, a gente estudou a epistemologia, abordando também o método indutivo, o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo, heurística, tá? O empirismo, o racionalismo contemporâneo. Né? Foi uma matéria muito boa, eu gostei bastante dessa matéria. Né? Na verdade, eu sempre gostei dessa parte filosófica, só olhando para cá para poder pegar minha colinha, tá? Ética, o conflito entre religião e ciência, né? Esses debates muito massa, sabe? Muito, muito importante na formação de um professor. A quarta disciplina foi Morfologia e Anatomia Vegetal. Foi uma disciplina extremamente grande, muito extensa, muito extensa. Mas eu amei essa disciplina, foi muito boa, muito proveitosa, sabe? Foi muito massa, a gente criava teorias durante as aulas e debatia, aí foi muito bom, tá? Estudamos a morfologia externa, né, e a morfologia interna de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, a raiz, o caule, tá? Flor, folha, frutos, sementes, plântulas. Estudamos também tecido meristemático, epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima. A gente já vê basicamente essas coisas no ensino médio. Não tem muito de novidade. A questão é que a gente vai se aprofundar em cada temática dessa, né? Um capítulo específico só para cada tópico desse, né? Cada assunto desse. Então, tipo, um capítulo às vezes de 20, 30 páginas que você vai ler só sobre essa temática. No ensino médio, a gente vê algumas coisas, mas é bem superficial, bem objetiva. Já na graduação, a gente já tem um aprofundamento muito maior. Xilema, floema, né? Crescimento secundário, estudamos também dendrocronologia, né? Que são os anéis de crescimento e tudo mais. Inflorescência. A quinta disciplina foi Teorias da Aprendizagem para o Ensino de Ciências, que a gente estudou muito behaviorismo, né? Psicologia evolutiva, cognitivismo maravilhoso, eu gostei bastante disso. Redes neurais, aprendizagem, recordação, motivação, então são temas muito interessantes que a gente acaba estudando nessa disciplina, né? E assim, eu sou uma amante de neuro, né, gente? Então, e a última disciplina que eu tive no primeiro período foi Química Geral. Então a gente estudou o basicão de Química lá do ensino médio. Algarismos significativos, notação científica, unidades de medida, análise dimensional, teoria atômica, tabela periódica, propriedades periódicas também, fórmulas, nomenclatura, né, ácidos, bases, sais, óxidos, aquela coisa lá do ensino médio. Ligações químicas, iônicas, covalentes, reações químicas, estequiometria, né, então só tem um pouquinho de cálculo aí, soluções, então a gente já vê. Vocês já estão por dentro dessas temáticas, possivelmente, né? Vamos agora para o segundo período. Eu esqueci de falar, né, gente? Eu tô no sexto período, né? A primeira disciplina que eu tive no segundo período foi Anatomia Humana. Então, a gente estudou vários conceitos iniciais, tipo antero-posterior, as posições anatômicas. Foi algumas coisas bem decorebas, né? Ossos, articulações, sistema muscular, cardiovascular, respiratório, sistema nervoso, sistema digestório, o sistema endócrino, o sistema urinário, sistema reprodutor. Então, a gente estudou os sistemas mesmo do corpo, né? Biofísica, segunda matéria. Eu gostei bastante de biofísica. Fui monitor, inclusive, é muito boa essa disciplina, maravilhosa. A gente estuda bioeletrogênese, né? Os potenciais de membrana, que aí tem o de repouso, tem o de ação. Potencial neuronal, tem o potencial cardíaco, potencial de ação cardíaco. Tem o neuronal também. Contração muscular, né? Aí o retículo sarcoplasmático, né, gente? Muito interessante. EEG, ECG, biofísica da visão, né? Os fotorreceptores, como a luz entra e chega no nosso cérebro e tal. Audição também, a biofísica da audição, mecânica respiratória, né? Sistema cardiovascular, a biofísica das radiações. Então, embriologia, estudamos a embriologia mesmo, de invertebrados e de vertebrados, né? Tudo junto, né? Então, sistema reprodutor masculino e feminino, estudamos espermatogênese e oogênese nos respectivos animais, né? Invertebrados e vertebrados,
endocrinologia produtiva de mamíferos, estudamos também fecundação, então eu tive um pouco de dificuldade nessa disciplina, né? Não foi uma disciplina assim que eu peguei rapidamente, porque eu entrei no ensino remoto, no primeiro e segundo período. Eu tive um pouco de dificuldade também para assimilar algumas questões, talvez se tivesse sido presencial, meu rendimento tivesse sido maior, mas deu para aproveitar um pouquinho. Tem a blástula, a gástrula, a neurula. Metodologia de pesquisa foi outra disciplina que eu tive no segundo período. Foi muito boa, gente. Gente, assim, né? Não é porque é meu curso que eu tô gostando de tudo, não. Porque assim, tem disciplinas que no curso que a gente não gosta, entendeu? Mas assim, a maioria das disciplinas que eu já fiz, eu gostei bastante. Metodologia de pesquisa, eu amei. Eu gosto muito dessa pegada científica, sabe? O conhecimento científico, o senso comum, as metodologias quantitativas e qualitativas, as normas da ABNT, aplicações científicas, como elaborar resumos, artigos, como elaborar o TCC, um projeto de pesquisa. E outra disciplina assim, que eu não me identifiquei tanto foi Geologia Geral. A gente estudou sobre a origem, a composição da Terra, sedimentação, erosão, intemperismo, tectônicas de placas, vulcanismos, terremotos, toda essa questão que a gente vê, né, na geografia lá na escola, né? É uma disciplina importante, mas também não fez muito minha vibe. Encerramos o segundo período, vamos para o terceiro período. Temos bioquímica, não é fácil essa disciplina, achei complexa, mas assim, não criem muita expectativa para algumas disciplinas, porque lembrem que se vocês forem fazer licenciatura, que vão ser só o básico do básico mesmo, para formação de um professor. Tem uma base para explicar para o aluno. Não se compara a bioquímica do curso de licenciatura para um curso de bacharel da saúde, por exemplo, uma enfermagem da vida, uma medicina da vida, entendeu? Estudamos águas, fizemos dietas, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas. Estudamos metabolismo, né, a respiração celular, o ciclo de Krebs, né, a cadeia transportadora de elétrons também. Os invertebrados 1. Eu sou suspeito também para falar, porque eu adoro zoologia, gente. Assim, tem muito nome difícil, tá, para pronunciar, mas ao longo do período, semestre, a gente vai se adaptando e se acostuma a ver esses nomes meio que estranhos, né? Vai estudar os mesozoa, os placozoa, os poríferos, quinidários, os quitenóforos, plateumintos, nemertinos, os gnatostomolídeos, tem os gastotrichas, rotífera, loricífera, priapolida, nematomorfa, acantocéfala, entoprocta, ciclófora, nemátodos e a relação de parasitas com a saúde humana. Outra disciplina é bioestatística. Estudou, tipo, os testes estatísticos, variáveis, né? Sei lá, o teste T-Student, a nova, né? Correlação, regressão, análise a posteriori. É uma pegada mais para pesquisa, né? A gente criava hipóteses, estudamos GLM. Também tive atividade de extensão 1 nessa disciplina, né, que na verdade não é disciplina propriamente dita. É uma extensão. Eu tinha debates, né? Era um dia de sexta. E públicas, né? Movimentos sociais, as leis que regem a extensão universitária, né? No ensino superior. Histologia, estuda matriz extracelular, tudo de estudo de coloração, né? Como fazer cortes, os tipos de corantes, né? Que a gente pode utilizar para poder analisar um tecido mesmo, né? O que é um tecido, né? Lembra algumas coisas de biologia celular, tecido epitelial, conjuntivo, o sangue a gente estuda, né? As hemácias e tal, o tecido cartilaginoso, adiposo, o tecido nervoso, né? A gente estuda o tecido muscular, então são todos os tecidos que a gente acaba estudando. E a última disciplina que eu tive no terceiro período foi biologia de algas, briófitas e pteridófitas. Estuda a origem dos eucariontes, a endossimbiose, os filhos das algas, né? Estuda o filo Glaucóphyta, né? O Rhodophyta. Rhodophyta são é o filo das algas vermelhas. Chlorophyta, que é o filo das algas verdes. Filo Euglenophyta, filo Chlorarachniophyta, filo Raptophyta, Cryptophyta e o grupo, né, das heterocontófitas. Quarto período, estudei invertebrados 2,
todo o filo dos artrópodes, então os trilobitos, os insetos, os aracnídeos, estudei os crustáceos, os miriápodes, né, que aí seria os quilópodes, diplópodos, os paurópodas, filo onicófora, o filo tardígrada, os filos lofoforados, os equinodermatas, os caectognatas, os hemicordatas. Então veja que é meio que num contexto meio que evolutivo que a gente vai estudando, né, aos animais, porque daqui, né, desse invertebrados 2, a gente já cai em outros animais, que seriam os cordados, de forma geral, né? Acabei de falar do invertebrados 2, vamos para a segunda matéria que eu tive no quarto período, que foi botânica sistemática. E a introdução à disciplina, a botânica sistemática, a sistemática filogenética, né? Cladogramas, né? As cladogêneses, os princípios de nomenclatura, né? Que a gente estudou também a classificação de Linneu, né? A classificação binominal, noções morfológicas e taxonômicas para identificação de plantas, né? Evolução e a irradiação de angiospermas. Lembram que lá, quando eu falei de anatomia e morfologia vegetal, eu acabei não falando de angiospermas? É porque a gente estuda ela agora, no quarto período, tá? Estudamos as angiospermas basais, as magnolídeas, né, as monocotiledôneas, né, e as eodicotiledôneas, tá? A terceira disciplina que eu tive foi atividade de extensão 2, que foi para escrever um projeto. A quarta disciplina que eu tive foi microbiologia, estudamos os fundamentos da microbiologia, os conhecimentos básicos, morfologia, fisiologia, ecologia e genética, crescimento e cultivo bacteriano, né, agentes antimicrobianos, biossegurança em laboratório, esterilização, técnicas básicas de microbiologia e também práticas direcionadas ao ensino fundamental e médio, né, para ensinar esses assuntos. Eu esqueci de falar para vocês que algumas dessas disciplinas têm práticas e outras só são teorias. No caso de microbiologia, eu tinha muitas práticas, técnica de coloração grã, aí a gente fazia relatório, enfim. Isso ficar para um vídeo das minhas experiências com as disciplinas. Eu achei que nessa disciplina a gente estudava tipo vírus e tal, acabou não dando tempo. A quinta disciplina que eu tive foi micologia, o estudo dos fungos. Então, para você ver a importância dos fungos, né, tem uma disciplina específica para os fungos não entram na minha grade, né, na disciplina de microbiologia, eles ficam separados, porque é enorme, gente, é enorme. O slide, assim, das aulas era gigantesco. Tinha muita informação, tá? Estudamos o filo Chytridium-micota, o filo Zygomicota, né? O filo Glomeromicota, o filo Ascomicota, Basidiomicota e os fungos liquenizados, né? E a sexta e última disciplina deste período foi Ecologia de Populações e de Comunidades. Assim, essa disciplina ranqueou número 1 para mim, no quesito de gostar mesmo e no quesito de dificuldade. Eu gostei, mas foi a disciplina a mais difícil do período para mim. É muita coisa que se estuda. Não, então, ela foi dividida em duas partes praticamente, né? Então, em um momento a gente estuda as populações, em outro momento a gente estuda as comunidades. Na ecologia de populações, a gente estudou a distribuição espacial, né, das plantas, o nicho ecológico, ontogenia, correlação entre estádios, a frequência área basal, classes de frequências diamétricas e hipométricas, estrutura etária, bioindicadores, biomonitores, a dinâmica, né, o crescimento populacional. Então, são vários assuntos, né? E tem cálculo nessa disciplina. Para quem não gosta de cálculo, tem cálculo, especialmente em populações. Deu para sobreviver. Tô vivo, gente. Tô vivo, né? Vocês também vão sobreviver. Crescimento populacional, taxa censitária. Então, a gente faz uns cálculozinhos para fazer essas taxas, tem fatores limitantes ao crescimento das populações, tabela de vida que a gente tem que aprender a fazer, e metapopulações. São várias manchas, várias teoriazinhas. Tem um monte de mancha, né, na verdade. E a gente estuda tudo, né, que é uma questão dessa na prova. Pra fazer todas as manchas, pra desenhar, pra dizer o histórico. Eu lembro.
E ecologia de comunidades, a gente estudou os conceitos iniciais, os atributos das comunidades, o que é similaridade versus dissimilaridade, a estrutura vertical e horizontal, né, de uma comunidade, os conceitos que é muito importante entender, né, o que é uma riqueza, o que é diversidade, o que é equitabilidade, né, o que é fenologia, zonação, estrutura trófica, pirâmide de energia e de biomassa, heterogeneidade espacial, sucessão ecológica, o papel da competição interespecífica e da predação na estruturação da comunidade. Me identifiquei muito mais com as comunidades do que com a população. A ecologia, né, gente, é sempre uma coisa complexa, porque envolve várias áreas, né? Quinto período, bem recentemente esse período. Na grade tem extensão 3, né? Então, é a execução de algum projeto que você escreveu, né? Cordados, a segunda disciplina é Cordados, que é uma matéria, assim, gigantesca, mas, assim, tão interessante, gente. Tão incrível, gente. É muito bom. Eu gostei bastante. Apesar de ter tido muita dificuldade, assim, de conseguir pegar algumas coisas. Mas achei muito bom e foi, assim, muito enriquecedor. A gente estudou muito filogenia. Muito filogenia. Os debates sobre a origem dos cordados, estudamos as teorias, a história dos vertebrados, a classificação desses vertebrados. Estamos lá no iniciozinho, né? Antes, na verdade, os cefalocordados, urocordados. Aí depois a gente vai avançando, né? Entra aqui nos vertebrados, né? Que seriam os agnatos, placodermes, os condrites e osteítes, a origem dos tetrápodes, dos anfíbios, a origem dos amniotas também, répteis, aves, mamíferos, o tegumento desses animais, as especializações dele, a gente estuda tipo as escamas, né, a diferença de um grupo para outro, enfim, é muito interessante, a gente descobre cada coisa, sabe? Tubarão tem escama, estudamos o sistema esquelético, né, a origem das maxilas, a evolução dos tetrápodes, né, a transição da água para a terra. O esqueleto axial a gente também vê, o esqueleto apendicular, a origem das nadadeiras. Outra matéria, educação e saúde, a gente estuda vários temas de saúde, doenças negligenciadas, doenças degenerativas. Debatemos também sobre violência, sobre pobreza, preconceito. A matéria que eu tive foi genética e biologia molecular, que a gente estuda introdução genética, conceitos básicos lá, né? Aí estudamos hereditariedade, aí vem lá Mendel, né? As contribuições mendelianas, a genética, o monohibridismo, dihibridismo, heredogramas e os tipos de heranças, né? Era o sexo, tudo mais. Os testes de hipóteses, então a gente começa a testar hipóteses. Então é muito importante a gente pegar do bioestatística no terceiro período, porque no quinto você precisa de conhecimentos de bioestatística. Herança gênica quantitativa, né? A questão da cor dos olhos, epistasia, linkage, recombinação gênica, ciclo celular, citogenética, aí na biologia molecular a gente estudou os métodos, né? PCR, imunohistoquímica, replicação do DNA e depois no finalzinho da disciplina a gente estudou sobre biotecnologia. Uma coisa que eu não mencionei é justamente que a gente estuda também mutações nessa disciplina, tá? A quinta disciplina que eu estudei no quinto período foi Ecologia de Ecossistemas e da Paisagem. Estudamos energia no ecossistema, os ciclos biogeoquímicos, estudamos todos os ciclos. Não é só, vamos decorar aqui o ciclo, né? Não. A gente estuda a importância, como aplicar, como resolver um caso, um dia a dia. A planta está meio amarelada, tá com um aspecto X, Y, Z, como é que a gente resolve? Será que é falta de quê? De nitrogênio? De potássio? Funções e serviços ecossistêmicos. Tive um pouco de dificuldade, gente, nisso aqui, tá? Achei muita coisa, muita informação para poder memorizar, mas deu certo. Fatores ecológicos, né, que influenciam na distribuição de animais e plantas ao longo do globo, né? Então a gente estuda radiação solar, temperatura, umidade, biomas mundiais, então estudamos todos os inícios, né? Estudamos as adaptações que esses animais têm, né, em cada bioma, tipo na tundra, como são os animais de lá, como é o solo, né, a latitude que se localiza a tundra, né, a taiga, aí florestas de coníferas, aí são os tipos de tundra alpina e tundra ártica, né, a gente estuda todos os detalhes, né.
E também estudamos biomas brasileiros, gente. Estudamos todos os biomas brasileiros. E aí, sim, foi a mesma pegada dos mundiais, foi nos brasileiros, só que aqui a gente estudou termos técnicos com vários nomes, tipo savana estépica, floresta ombrófila, densa, aberta, mista. Os também estudamos ecologia da paisagem, achei um pouco complexo, mas fluiu. E a última disciplina do quinto período foi didática das ciências naturais, né? História da ciência, como faz plano de aula, a filosofia da ciência, atividades científicas, recursos didáticos. Este período é o período que eu vou cursar, então já está lá cadastrado no sistema o que é que eu vou estudar em cada disciplina, eu já coloquei aqui para vocês, tá? Primeira matéria, fisiologia vegetal, a polinização, a fecundação, a formação de sementes, a dormência, como é que quebra, né, a dormência. Então, a gente estuda da polinização à fotossíntese nessa disciplina. Aí tem movimento vegetal, desenvolvimento floral, balanço hídrico das plantas, né? A nutrição, o metabolismo, tem a fotossíntese propriamente dita, né? Que seriam as fases da fotossíntese, fase clara, escura. Outra disciplina é biologia da conservação, então a segunda disciplina desse período. As ameaças à diversidade biológica, né? A extinção de espécies, as causas, as listas oficiais de extinção de espécies extintas ou de risco já. A legislação, então a gente estuda leis, as populações mínimas viáveis, fragmentação de habitat, a teoria de biogeografia de ilhas, invasão biológica, né? Poluição de água, do ar, do solo, então, todas essas questões. A terceira disciplina é prática e gestão no ensino de ciências, ou seja, isso indica o quê? Que esse período tem estágio. O ensino de ciências, preparar atividades, né? Vai ajudar para a gente fazer o estágio, né? A gente, assim, minha turma fazer o estágio nas escolas, tá? Então, tem essa disciplina, que vai ser com a professora, né, da graduação, e aí eu vou ter o estágio, né, em alguma escola, né, o estágio supervisionado em ensino de ciências, tá? Pronto, são só essas 4 disciplinas. 3, 4 disciplinas, né? Que aí tem fisiologia vegetal, biologia da conservação, prática e gestão no ensino de ciências e também o estágio propriamente dito, né? Quando você vai para a sala de aula fazer a regência. E também tem o de observação, que é os dois juntos, né? Acho que possivelmente a gente vai começar observando e depois vai para a regência mesmo. Sétimo período. Fisiologia humana, homeostasia, a gente vai estudar, na verdade, né? A homeostasia do corpo, a fisiologia celular, as membranas, os receptores, a transdução de sinais químicos e elétricos, as interações celulares, os segundos mensageiros, né, as cascatas metabólicas, sinalização, a fisiologia dos líquidos corporais, o equilíbrio ácido básico, o sangue. Então, a gente vai estudar também a fisiologia de cada sistema nervoso, sistema muscular, sistema renal, respiratório, cardiovascular, endócrino. Então, todos os sistemas a gente vai acabar estudando a fisiologia, né? Ou seja, o funcionamento. Segunda disciplina, didática da biologia, os parâmetros curriculares nacionais, PCN, para o ensino médio, formação do professor pesquisador. Então, são esses debates mais de educação, tá? O pensamento evolutivo, questões sociocientíficas, o ensino e aprendizagem de biologia, metodologias para o ensino de biologia. A terceira disciplina é educação ambiental, a gente vai estudar o caráter histórico e social, concepções sobre o meio ambiente, sobre a natureza, o desenvolvimento social e o meio ambiente, abordagem do meio ambiente na educação, tem TCC1. Então, aqui, nesse período, a gente já começa a elaborar um projeto de pesquisa para poder defender e, consequentemente, conseguir se formar, né? Conseguir sair da graduação. Aí no sétimo também tem Língua Brasileira de Sinais, Libras, que tem os fundamentos históricos, sociológicos, da inserção de surdos na sociedade, políticas de educação para surdos, as legislações, cultura, identidade e a identidade de pessoas surdas, psicologia, sintaxe, a semântica, o vocabulário básico para o uso no cotidiano. Por fim, né, o último período, o oitavo período, tem fisiologia animal comparada, que você vai comparar os animais, uma visão comparativa dos sistemas respiratório, circulatório, digestório, nervoso, excretor, endócrino de vários animais. A segunda disciplina é a paleontologia,
o histórico e a importância da paleontologia, técnicas paleontológicas, tafonomia, paleoecologia, paleobiogeografia, a atribuição dos organismos no tempo, a documentação paleontológica brasileira. A terceira disciplina é prática e gestão no ensino de biologia, ou seja, já indica que tem estágio também, mas aí no ensino médio. Lá no sexto, lembram que no fundamental, pronto, agora é no médio, tá? Então, a mesma coisa, né? Essa disciplina vai ajudar para o estágio, né? Então, planejamento de atividades, preparação do material didático, elaboração de atividades, e é isso. Outra disciplina, né, que seria o estágio propriamente dito, né? É o estágio em biologia. E a quinta disciplina, de certa forma, seria o TCC2, Trabalho de Conclusão de Curso 2. Só que aqui, gente, você vai terminar de fazer seu projeto de pesquisa e você vai apresentar. Recentemente eu soube que nem todo curso você precisa apresentar o seu TCC, tipo, para avaliadores, para uma banca avaliadora, né, examinadora. Mas no meu curso é necessário a apresentação, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que tá aqui embaixo. Deixem dúvidas também, sugestões de vídeo, críticas, elogios, né? Críticas construtivas. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem. E é isso.